Ele é pai de 2 filhas e avô de 3 netos. É presbítero da Igreja Reviver de Santo António dos Cavaleiros. É psicólogo formado pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e psicoterapeuta. É doutorado em Psicologia pela Universidade de Toulouse-Lautrec e é também professor universitário. Assumiu o cargo de vice-presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses entre 2010 e 2016 e atualmente é presidente da International Association of Coaching Psychology. Recebam com alegria Samuel Antunes. Obrigado. Depois podem-me dar este filme. Eu tinha feito 3 linhas sobre mim. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui convosco. Depois desta apresentação fiquei com um peso em cima. Bom, isto não sei se se vê muito bem. Eu vou começar com uma definição que me parece oportuna neste contexto, que é aquilo que a Organização Mundial de Saúde define como saúde mental. E é uma definição muito interessante porque introduz, embora seja relativamente recente, introduz aqui alguns aspectos para o qual queria chamar a vossa atenção. A Organização Mundial de Saúde define saúde mental como um estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza as suas capacidades, pode fazer face ao stress normal da vida. Isto é um aspecto curioso, porque que a Organização Mundial de Saúde inclua o stress como uma coisa normal da vida já é preocupante, mas já veremos. Trabalhar de forma produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade em que se insere. É muito interessante esta definição. Primeiro porque está associada ao bem-estar subjetivo. Quer dizer, esta definição não fala da ausência de doença. Para a Organização Mundial de Saúde, saúde não é a ausência de doença, é a existência de bem-estar e de equilíbrio na nossa vida. E esta definição é bastante positiva, porque esta ideia de bem-estar subjetivo que eu já vou definir a seguir, qualidade de vida, autonomia, capacidade de amar, de trabalhar, de se relacionar com os outros, autoatualizar o potencial de cada um de nós e valorizar a capacidade de viver uma vida plena que inclui viver em comunidade. Isto parece um pouco um contrassenso nos dias de hoje, onde os valores estão muito centrados em eu. Os valores da atualidade são muito o individualismo, o cuidar de mim. Eu também falo de autocuidado e se calhar vou-vos falar disso, mas eu estava há muito pouco tempo a fazer uma conferência para profissionais de saúde que me convidaram para falar de um tema específico, que é autocuidado nos cuidados de saúde. E eu estava-lhes a dizer, vocês têm que cuidar de vocês para poder cuidar bem dos outros. Porque se médicos e enfermeiros têm burnout, não conseguem dar bons cuidados de saúde, não é? E o bastonário da Ordem dos Médicos disse há dias, numa conferência onde eu estava, que 60% dos médicos de família estão em burnout. É horrível, é assustador. Hein? Vejam bem se o vosso médico de família está saudável. Porque uma médica de família que está no meu consultório e que estava em burnout disse: eu não consigo fazer diagnósticos, eu não consigo fazer terapêutica por causa do burnout. Então, trabalhar com qualidade, com bem-estar, é aquilo que a ciência diz sobre saúde mental. Já vamos ver o que é que a palavra de Deus diz sobre este tópico. Mas antes, deixem-me mostrar-vos o que é o bem-estar subjetivo. É também uma coisa científica, mas que eu acho piada, é uma coisa que eu dou nas minhas aulas e os alunos acham sempre muita piada a esta teoria do bem-estar subjetivo, de um investigador americano chamado Diener, que passou a vida dele a estudar a felicidade e o bem-estar subjetivo. Para ele, o bem-estar subjetivo reflete quanto é que a pessoa se julga feliz. Vocês conseguem ver? Aí, eu não estou à frente, vocês conseguem? Quanto é que a pessoa se julga feliz?
e basicamente traduz a avaliação da satisfação que cada um de nós tem com a sua vida e também as respostas emocionais que cada um de nós dá às múltiplas situações da sua vida. Tem 3 componentes. Há algumas pessoas até dizem que a fórmula da felicidade é esta, que é satisfação com a vida, mais afetos positivos e menos afetos negativos. Isto faz muito sentido, não é? Porque quando eu vejo um doente deprimido, o que está lá basicamente é afetos negativos. Culpa, autocondenação, tristeza, sentimento de desvalor, a própria depressão, raiva. Estes sentimentos, estes afetos, roubam a capacidade de desfrutarmos até as coisas boas que a nossa vida tem. E, já vamos ver a seguir, a palavra de Deus diz que o plano de Deus para a nossa vida é que tenhamos gozo, alegria, paz, satisfação e uma série de características que estão ligadas aos afetos positivos. Os afetos positivos quais são? São esses que devem dominar a nossa vida. A gratidão, o entusiasmo, a esperança, a alegria, o prazer, a capacidade de amar, tudo o que é mais ligado à alegria, ao prazer, à gratidão e à satisfação. Bom, isto é a ciência, não é? Para o nosso amigo Diner, uma pessoa com elevado bem-estar é uma pessoa feliz e que tem elevada satisfação com a vida, baixa afetividade negativa e elevada afetividade positiva. Não há nada de errado com isto. E é importante termos esta perspectiva da ciência, que é bastante credível. Às vezes os meus alunos perguntam-me: mas professor, ter satisfação com a vida não é fácil. Eu gasto 2 horas por dia para chegar aqui. Às vezes há greves e eu não consigo vir. Não estou feliz com a minha casa, etc, etc. E eu costumo perguntar: estás mais focado naquilo que te falta ou naquilo que tens? Ainda ontem, um casal que estava no final do dia, que estava comigo, eles estavam a dizer: nós temos uma vida muito boa, mas não sabemos se vamos continuar juntos. Quê? Vocês têm uma vida boa e estão-me a dizer que não, se calhar não vão continuar juntos? Estamos sempre a discutir, a agredir-nos e a pôr-nos em causa uns aos outros. E amamos-nos. Não é estranho isto. Aliás, nos casais, um dos problemas mais frequentes é o problema da comunicação. E a comunicação, muitas vezes, nos casais é exatamente negativa, destrutiva, mais focada naquilo que falta. E o homem disse uma coisa curiosa. E ainda por cima, 90% das coisas que causam conflito entre nós são coisas insignificantes. Eu não queria acreditar. E vocês são pessoas inteligentes, não são? Mas sabem que este não é um casal estranho. Provavelmente este casal representa a maioria dos casais. Deixem-me mostrar-vos qual é a realidade da saúde mental em Portugal. Este é o quadro mais triste que eu trouxe. Nós estamos entre os países com mais doença mental na Europa. À nossa frente está a Irlanda, mas é só um décimo, é uma percentagem mínima. Nós somos dos países com mais doença mental e, basicamente, a doença mental é... o que prevalece quando eu falo em doença mental é ansiedade e depressão. A ansiedade é a doença com mais
percentagem, mais representatividade, e a seguir a depressão. E depois há outras doenças mais graves, as esquizofrenias, os problemas de alcoolismo, outras perturbações mais graves ou menos graves. Mas o que é dominante na nossa população portuguesa é a ansiedade e a depressão. Bom, vamos ver o que é que a palavra de Deus diz sobre este assunto. Em João 10:10, todos nós conhecemos este texto, diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e tenham abundância. O plano de Deus para os seus filhos é vida em abundância. E vida em abundância é ausência de doença. Vida em abundância é ter o tal bem-estar subjetivo que o Dinner, que não sei se conhece a palavra de Deus, refere. Vida em abundância é ter saúde. Este texto de Tessalonicenses é um texto muito interessante. Eu gostava de comentar convosco porque provavelmente alguns de vocês nunca se confrontaram com isto. 5. e 23. Que o Deus de paz vos torne totalmente perfeitos e conserve irrepreensível todo o vosso ser. Notem bem, espírito, alma e corpo, até à vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Deus de paz vos torne totalmente perfeitos e conserve irrepreensível todo o vosso ser, espírito, alma e corpo. Isto quer dizer que o Deus de paz vos torne totalmente perfeitos e conserve irrepreensível a dimensão espiritual, a vossa mente e o vosso corpo. Quer dizer que cada um de nós tem a responsabilidade de cuidar destas 3 áreas da nossa vida. A vida espiritual, a mente e o nosso corpo. É a responsabilidade nossa. E não falamos muito disto. Nós não falamos muito disto. Bem, aqui na nossa igreja até falamos. Mas nós não nos preocupamos tanto como devíamos sobre cuidar da nossa mente. E eu já vou mostrar porque é que a mente é um aspecto importante da nossa vida, não só pela doença, mas pelo impacto que isso tem em todas as dimensões da nossa vida. Este texto que eu coloquei aqui e que todos nós conhecemos é um texto, é a definição de saúde mental que a palavra de Deus traz para nós. Vejam bem, o fruto do Espírito é amor, mas a definição da OMS também falava em amar. O gozo, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio, o autodomínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Isto é extraordinário. Porque antes dos psicólogos e os psiquiatras falarem de saúde mental e definirem saúde mental, a palavra de Deus já dizia o que é. Está aqui tudo. Se tivermos isto, vamos ter uma vida saudável, vamos ter equilíbrio, vamos relacionar-nos de forma saudável com toda a gente. Não vamos ter problemas de autocontrole, não é? E se calhar até vamos ter sucesso na nossa vida profissional. E eu estou a dizer isto porque há dias li um estudo nos Estados Unidos que mostrava que os diretores que tinham autocontrole tinham 7 vezes mais hipóteses de chegar a presidente da empresa. Vejam bem, é só isto que está aqui, domínio próprio. Extraordinário. O que é? Vamos ler este texto também, que eu acho que é muito interessante e todos nós conhecemos, em Filipenses 4. Todos nós conhecemos este texto. Não se aflijam com coisa nenhuma, mas em todas as orações peçam a Deus aquilo que precisam com espírito de gratidão. Lá está os afetos positivos. E a paz de Deus, que vai mais além do que nós podemos entender,
guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em união com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, prestem atenção ao que é verdadeiro, honesto, digno, puro, amável, ao que tem boa fama, ao que é virtuoso e digno de louvor. Afetos positivos, paz. O plano de Deus para a nossa vida não é que vivamos ansiosos, meus irmãos. É que tenhamos paz, que vivamos em paz. É que não tenhamos aquele problema da doença mental que eu vos mostrei há pouco. É que possamos viver uma vida plena. Deus tem um propósito para cada um de nós que está aqui, para as nossas famílias, para os nossos filhos, para os nossos netos. Vocês esqueceram-se de dizer na apresentação uma coisa importante. Eu tenho 3 netos e foi a maior bênção que Deus me deu nos últimos anos. Disse? Ok, deixem-me só falar do que é sinal de saúde mental. Quanto tempo eu tenho? Ai, meu Deus, tão pouco tempo. O que é saúde mental na vida dos adultos? Rapidamente. Um sinal de saúde mental é estabilidade emocional, é equilíbrio, é ter a capacidade de lidar com situações difíceis sem se descontrolar, é também ter a capacidade de se relacionar com os outros de forma saudável e positiva. Relacionamentos saudáveis implicam uma atuação mais focada na ajuda, na dádiva, no reconhecimento, na valorização e menos na crítica, na desvalorização, no aspecto negativo dos outros. É suposto, e a palavra de Deus mostra-nos isso, é suposto que tenhamos, sobretudo na comunidade em que vivemos como igreja, que os nossos relacionamentos não sejam apenas saudáveis, mas que sejam, como a palavra de Deus diz, de ajuda, de entreajuda uns para com os outros. E ter relacionamentos saudáveis é uma característica de saúde mental. Resiliência, uma característica que voltou a ser importante, e não era há uns anos atrás, mas voltou a ser importante. Porquê? Resiliência tem a ver com a capacidade de lidar com a frustração, com a adversidade, sem se desorganizar mentalmente, sem ficar destruído por causa de uma adversidade ou de uma dificuldade. É a capacidade de se levantar e continuar a caminhar, apesar das dificuldades e dos problemas. Sentido e propósito. Alguns investigadores dizem que não há felicidade sem sentido e propósito, que a felicidade está associada ao sentimento de que a minha vida foi vivida com sentido e propósito. E ter objetivos, saber para onde é que estamos a caminhar, não estarmos ao sabor dos ventos, das modas, das tendências, daquilo que os influencers dizem, que é uma coisa terrível hoje em dia. Eu não sigo nenhum influencer, graças a Deus, a não ser Jesus Cristo, mas eu vejo o que é que os influencers fazem na vida das pessoas, o que é que os leva a influenciar, o que é que influencia o comportamento das pessoas para ganhar dinheiro. Eles estão a vender coisas. Eu tive uma vez uma influencer no meu consultório, ela disse que vivia muito bem, só para promover cremes e aquelas coisas todas que lhe pediam para ela promover. Ela só estava a vender, está a trabalhar. E há gente tonta que anda a seguir aquilo tudo, convencido que aquilo é que as faz felizes e realizadas. Engano. Ter propósito, ter sentido para a própria vida é muito importante para chegar ao fim e olhar para trás e dizer, valeu a pena ter vivido como eu vivi. E isto, meus irmãos, é importante para nós. Eu ainda estou só a falar nos adultos, já vou falar dos filhos e da nossa família. Se na nossa vida não há propósito e não há sentido, é difícil passar isso para os nossos filhos. E eu encontro jovens que me dizem, eu não tenho nenhum sentido na minha vida. Eu quero viver agora. Não quero saber o que é que vai acontecer daqui a 10 anos ou 5. Eu quero viver o presente. Estás mal. Porque se vem um vento da direita, tu vais para a esquerda. Se vem um vento da esquerda, vais para a direita. E não estás no caminho, no alvo que tu queres atingir. E é verdade. Se algum de vocês alguma vez aprendeu a velejar, sabe que, antes de começar, tem que se marcar um ponto que eu quero atingir. Se eu não marcar um ponto para eu atingir, os ventos fazem-me perder e eu não chego ao ponto onde eu quero chegar. Sentido e propósito é fundamental para vivermos uma vida e olharmos para a nossa vida com o sentimento. Vale a pena.
Estou feliz com a vida que eu estou a viver. Boa gestão do stress. Vocês viram aquilo, eu fiz até uma piada sobre a ideia de stress na definição de saúde mental. Não faz muito sentido, parece um contrassenso, mas há uma lógica para isto. O que é que isto quer dizer? A nossa vida hoje já não é possível sem stress. Então, stress igual a ansiedade. Stress crónico igual a burnout ou depressão, risco de suicídio. O que é que faz a diferença, meus irmãos? Hoje nós não conseguimos viver sem stress, não é? Vocês, se vão de manhã para o trabalho, sabem o que é a imprevisibilidade do trânsito, etc, etc. Qual é a diferença? O que é que faz diferença na gestão do stress? A forma como nós gerimos o nosso stress e como nos protegemos do dano do stress. O stress faz muito dano. Eu ainda tive quase tentado a colocar aqui uma coisa que eu dou aos meus alunos sobre as doenças causadas pelo stress, que são brutais. Hein? As doenças causadas pelo stress, quase tudo o que nós temos pode ter sido causado pelo stress. Até diabetes, vejam bem. Como o pastor Tito me disse que eu tinha pouco tempo, não quis colocar aí, mas talvez um dia eu fale disso, porque é terrível. É terrível. O stress é a principal causa das novas doenças. 1/3 das novas doenças são causadas pelo stress. Terrível. E 1/3 das novas doenças são doenças autoimunes para as quais não há cura, não há tratamento. Ainda. Um dia haverá, quer dizer, um dia nós teremos... A engenharia genética há de conseguir arranjar medicamentos para os nossos problemas, mas hoje não. Então, o segredo é viver de maneira a que o stress não cause tanto dano, não nos adoeça, não nos leve à depressão, ao burnout, sobretudo, porque o stress crónico inevitavelmente evolui para o burnout. E também a outras doenças, as cardíacas, que é a primeira causa de morte em Portugal, são as doenças cardiovasculares. E o stress afeta, sempre falo aqui um bocadinho de stress. O stress, vocês não sei se sabem, mas grande parte do colesterol que está a mais da nossa vida é causado pelo stress, não é pelo queijo da serra. A sério. Vocês não sabiam. Bem, não comam queijo à vontade. Mas o mecanismo, o nosso organismo é uma máquina espantosa. Deus fez isto muito bem. E o nosso organismo está preparado para responder a ameaças de forma extremamente eficaz. E uma das coisas que o nosso organismo faz perante uma ameaça é aumentar a produção de colesterol, de cortisol, de adrenalina. Para quê? Para podermos enfrentar a ameaça sem desfalecermos, sem ficarmos vencidos. Isto é verdade quando enfrentamos um tigre ou um urso. Agora, estar todos os dias a produzir cortisol, adrenalina, colesterol, todos os dias, é colocar esforço nesta máquina. E ficamos doentes. O cortisol ameaça o nosso coração e o nosso sistema cardiovascular. Se estamos todos os dias a produzir cortisol, vamos ficar doentes. Então, meus irmãos, temos que nos defender disto e viver com mais equilíbrio, com mais tranquilidade, com mais paz. Nós, povo de Deus, temos um privilégio. Temos o privilégio de levar as nossas ansiedades àquele que tem todo o poder de as resolver. Nós muitas vezes não fazemos isso, carregamos isso e tentamos resolver as coisas, em vez de nos socorrermos de quem pode resolver as coisas. Não leve aquilo que pode ser resolvido pelo nosso Deus. Bem-estar físico. O que é que o bem-estar físico tem a ver com a saúde mental nos alunos? Sabe que há muita gente que tem perturbações alimentares porque não está bem da cabeça. Comer demais ou não comer, não é? Eu às vezes encontro pessoas que há dias, não há muito tempo, uma paciente minha chegou e eu disse, não sei como é que não estás internada com este peso, com 35 quilos, tu devias estar internada.
perturbação alimentar. Outras vezes é o contrário. Eu também tenho pacientes que me dizem que não conseguem parar de comer açúcar e têm uma adição ao açúcar e são dependentes de açúcar como se fosse uma droga. Literalmente. Bem-estar físico tem a ver com cuidarmos do nosso corpo. A palavra de Deus diz isso lá, em Colossenses. Não diz isso? Hã? Temos que cuidar do nosso espírito, da nossa mente e do nosso corpo. Alimentar-nos de forma saudável. Cuidar e alimentar de forma saudável é comer saudável, não comer coisas que são uma ameaça para o nosso corpo. Fazer uma atividade física regularmente, não tenham dúvidas. A ciência tem mostrado nos últimos anos que a atividade física regular é protetora da doença física e mental. Por uma razão simples. Se nós fizermos atividades físicas, podemos estar cansados, mas quando acabamos, temos uma sensação de bem-estar na cabeça que até é surpreendente. Tem a ver com a produção de endorfinas que o nosso corpo produz por causa da atividade física. E isso dá uma sensação de tranquilidade, não é? Produz serotonina, que é um antidepressivo natural, e é o que os antidepressivos têm, é a serotonina, que, sem tomar antidepressivos, sem gastarmos dinheiro e naturalmente. Então, comer saudável, fazer exercício e dormir pelo menos 8 horas. Os portugueses dormem em média 6, estão com 2 horas de déficit de sono. Provavelmente, por causa disso, eu não sei se já vos contei, um estudo dos japoneses mostrava que as pessoas que dormiam em média 8 horas viviam mais 6 anos do que aqueles que em média dormem 6. 6 anos, uma aluna minha disse-me uma vez, professor, mas isso a gente já viveu esses 6 anos não dormindo ao longo da vida. Quando se tem 80 anos, ter mais 6 faz diferença. Faz ou não faz? Capacidade de tomar decisões, capacidade de cuidar da sua vida espiritual. Nós, seres humanos, quer queiramos, quer não, temos em nós uma dimensão espiritual. Mesmo que neguemos isso, nós temos uma dimensão espiritual. Há pessoas que vão à procura disso noutros sítios, mas nós temos uma dimensão espiritual e temos que cuidar dela. Ter esperança e ter um olhar positivo face à vida, mas ultimamente estamos todos assustados se o Putin vai começar a fazer disparates, mais disparates do que já tem feito. Mas nós sabemos qual é o nosso futuro, nós sabemos onde é que pertencemos, aconteça o que acontecer. Viver com medo, eu acho que é a pior forma de viver. O medo não é boa companhia. A ansiedade é má, mas o medo é pior. E estão ligados. Ter esperança e ter um olhar positivo face à vida, agora eu ficava aqui 1 hora a falar disto, mas vocês estão a perguntar, se o irmão Samuel soubesse como é que é a minha vida, se calhar não diria isso com essa naturalidade. Ouçam, eu todos os dias lido com vidas muito difíceis. Muito difíceis. Mas quando eu vejo alguém que vem à minha consulta porque a filha tem um tumor no cérebro, eu penso, todos os problemas da minha vida não existem. Isto é um problema. Não ter a certeza se esta filha vai ser curada, porque ainda por cima o tumor está num sítio complicado. Isto é que é um problema. E ainda assim, eu tento dar esperança. Eu tenho vários doentes com cancro. E eu sei que alguns são muito graves. Mas eu também sei que viver antecipadamente com medo não ajuda, só prejudica. Ter esperança pode ajudar. E não só pode ajudar na gestão do cancro, como nos dias que eu tenho à minha frente para viver com este problema. Então, meus irmãos, não há como ver problemas muito graves para relativizar os nossos.
não é? E para ter noção, graças a Deus, eu não tenho este problema. Obrigado, Senhor. E eu acho que temos muitos motivos, a sério, temos muitos motivos para estar gratos, mesmo se na nossa vida há problemas. Capacidade de amar e de cuidar. Este é um sinal de saúde mental. Porquê? Porque amar é não estar centrado em mim. Bom, também há pessoas que se amam a si próprios. Mas isso normalmente é uma doença. O narcisismo não é uma coisa saudável. Amar e cuidar é estar virado para os outros. Para a nossa esposa, para o marido, para os filhos, para os colegas, para aqueles que estão à nossa volta, para aqueles que são nossos irmãos. E sabem que eu encontro pessoas que não têm esta capacidade de amar. E há pessoas que me dizem, eu não tenho emoções, eu não tenho sentimentos. Eu digo, mas você não ama os seus filhos? Não sei, não sinto nada. É terrível. Capacidade de amar e de cuidar produz em nós saúde. Cuidar de alguém, dar-nos a alguém, amar outra pessoa, ser generosos com outra pessoa, dar suprimento àquilo que os outros necessitam, dá-nos saúde a nós. Podem não acreditar, mas é verdade. Capacidade de valorizar e reconhecer. Eu estava a dizer ontem àquele casal, vocês têm que se elogiar mais, vocês têm que falar mais das coisas boas que vocês têm. Não faz sentido essa comunicação tão agressiva, tão ataque. O segredo é resolver problemas, não atacar o casal, o cônjuge. E ela disse, eu preciso mesmo de ser valorizada e reconhecida. Eu preciso que o meu companheiro diga que me ama, que eu sou importante para ele. E eu não recebo isso. Todos nós precisamos sentir que somos valorizados e reconhecidos. Todos. O reconhecimento e a valorização não é uma questão de alimentar o nosso ego, é uma questão de nutrir uma parte de nós que também está ligada com o sentimento de valor, com o sentimento de confiança e com o sentimento de competência. Se não temos isto, o que é que temos? Insegurança. Insegurança gera ansiedade. Capacidade de gerir a sua vida em função dos seus recursos. Isto hoje é um problema muito sério e eu incluí isto ali de propósito. Meus irmãos, se eu vivo acima dos meus recursos, o que é que eu vou ter 10 dias antes do fim do mês? Ansiedade e angústia. E se eu não tenho dinheiro para pagar o cartão de crédito, os próximos dias vou dormir mal. O que é inteligente e saudável? Viver com os recursos que eu tenho até ao fim do mês e, se possível, até não gastar tudo. Deixar uma parte de parte para algum imprevisto. Isto é muito importante, meus irmãos. E muitos dos problemas que eu encontro de ansiedade têm a ver com isto. Eu tenho não sei quantos cartões de crédito para pagar e não tenho dinheiro para pagar. Não sei onde é que eu vou arranjar dinheiro para pagar. Aprender a gerir a nossa vida em função dos recursos é muito importante. Eu encontro pessoas que gastam dinheiro e compram coisas que não precisam, mas para impressionar outras pessoas, talvez os colegas, não sei. Mas ouçam, não compensa viver esta ansiedade para impressionar pessoas que não nos dizem nada. Entendem o que é que eu quero dizer com isto? Eu estou a endividar-me e a pôr um garrote no pescoço para impressionar gente que se calhar não significa nada para mim. Isto é loucura. Viver em função dos recursos que nós temos é ter a possibilidade de viver com mais tranquilidade, com a certeza de que está tudo bem, eu estou no controle dos meus problemas financeiros e capaz de gerir a minha vida. Bom, já só tenho 8 minutos. Sinais de saúde mental nas crianças. É muito importante. Hoje em dia, nós estamos a lidar com problemas muito, muito complexos nas crianças.
Um dos problemas, não sei, exatamente há 15 dias, eu estava a tomar o pequeno almoço e ouvi uma notícia na televisão que dizia que o primeiro-ministro da Austrália criou uma lei que proibia os adolescentes até aos 16 anos terem redes sociais. O quê? Uma lei que proíbe os adolescentes até aos 16. Certo? É mesmo verdade. E o homem não está louco. Ele está certo. Trouxe um livro que saiu recentemente e que eu aconselho àqueles que têm filhos adolescentes. Eu até tinha assinalado aqui umas coisas para ler, mas não vou ter tempo. Este livro chama-se A Geração Ansiosa e tem a ver com crianças e adolescentes que estão a ficar doentes por causa da internet e das redes sociais. Não deixem de ler este livro. É um investigador muito sério, muito credível e que coloca o problema de uma maneira muito séria. E ele estuda 4 grandes problemas da saúde mental que estão a acontecer nas crianças e pelo menos 4, mas há mais. Por exemplo, a questão do risco do assédio sexual via internet é outro que ele fala mais adiante. Hoje os nossos filhos, vamos falar mais logo sobre a pornografia, muito precocemente começam a ser contactados com este flagelo. Fiquei muito contente, no domingo passado, o meu neto mais velho, que tem 11 anos, viu ali aqueles cartazes à porta, pornografia, vem perguntar: o que é pornografia? Ainda bem que não sabes. Já tens 11 anos e ainda não sabes, mas qualquer dia eu tenho que falar contigo sobre isso. Mas hoje há crianças muito pequenas a tomar contacto com a pornografia e isso é o início de um grave problema. As crianças têm direito a ter uma educação, um lar, uma família que lhes permita ser saudáveis, adultos saudáveis. A responsabilidade, meus irmãos, a responsabilidade de um pai e de uma mãe é educar um filho para ser um adulto equilibrado e saudável, autónomo, que não seja dependente. Para isso, a nossa casa tem que fornecer isso. Todos nós vimos esta semana aquela ama bater num bebê de 2 anos que estava doente. Foi horrível. Aquela mulher não pode ficar sem uma punição, porque é violência. Não é? E há muitas crianças pequenas que sofrem violência. E o ambiente, os primeiros anos de vida são muito importantes para uma criança ter saúde mental ou doença mental. Muito importantes. Uma criança que não é amada, que é abandonada, provavelmente vai ser um adulto doente. Então, o vínculo da nossa casa tem que ser um vínculo seguro. Um vínculo que dá segurança, que dá afeto, que dá a certeza que aconteça o que acontecer, estamos aqui para cuidar de ti, para te amar e para suprir as tuas necessidades. Este é um aspecto muito importante da responsabilidade da família. O ambiente da nossa casa tem que ser estável. Não pode ser de gritos, não pode ser de tensão permanente, mais preocupação com as tarefas do que com o bem-estar. Não é? Mais preocupação com o banho e com a refeição do que ter tempo para brincar, rir, abraçar, beijar, valorizar, dizer que te amo. É muito importante o tempo que passamos com os nossos filhos. E eles, se a vida deles começa desde pequeninos a ir buscar ao infantário, dar banho, comer, cama, e não há interação, não há relação, não há brincadeira, não há jogo, não estamos a fazer bem. Eu sei que o tempo é muito curto e muitas mães me dizem isto, mas nós temos que gerir a nossa vida para que possa haver este ambiente estável, que a estimulação cognitiva adequada e a saúde física seja uma responsabilidade nossa e não da escola ou da internet ou da televisão. Tem que ser nossa. Nós é que estimulamos cognitivamente os nossos filhos, nós é que passamos os valores para os nossos filhos, nós é que lhes damos aquilo que é central para eles serem adultos que sabem o que querem. A palavra de Deus diz: ensina ao menino no caminho em que deve dar e até que seja idoso não se desviará dele. É essa a nossa responsabilidade como pais.
Brincadeiras, interações positivas. Nós precisamos de brincar com os nossos filhos, ter tempo de brincar com eles, desenvolver a autoestima deles. Uma criança que não tem uma boa autoestima é uma criança insegura. É uma criança que não vai ter sucesso tão facilmente na escola. Não tenham medo que eles fiquem, não tenham medo que eles ficam vaidosos. Eu digo aos meus netos muitas vezes: tu és muito inteligente. E um deles, do meio, diz assim: avô, já me disseste isso tantas vezes, mas não faz mal. Eu vou continuar a dizer, porque eu quero que tu acredites que és inteligente e capaz de lidar com os problemas da tua vida e do teu dia-a-dia. Ensinar a regulação emocional é muito importante. Ensinar a regulação emocional é ensinar os nossos filhos a regular as emoções. É ensinar os nossos filhos a lidar com a frustração sem fazer birras, sem bater, sem partir coisas. E eu lido com estas situações no meu consultório, de miúdos que não estão a conseguir ganhar o patamar do jogo em que eles estão envolvidos, não estão a subir de grau e partem os teclados, partem... Isto é desregulação emocional. Aquilo que nós temos que fazer é ensinar os nossos filhos a regular as suas emoções. E nós temos a obrigação de fazer isso. E também criar uma rede de apoio comunitário. A rede de apoio comunitário, por exemplo, a igreja é uma rede de apoio comunitário. Os meus netos falam dos amigos que eles têm na escola dominical e falam dos nomes deles da escola dominical. Isso é uma rede que eu espero que acompanhe o desenvolvimento deles e a vida deles no futuro. A minha rede, ainda ontem estava a falar com a Céu quando ela vinha do hospital, e eu estava a pensar, nós somos irmãos, somos mesmo irmãos, já nos conhecemos há 60 anos. E conhecemos na escola dominical, crescemos juntos. A nossa vida tem sido sempre ao lado um do outro. E do Zé e do marido, também era meu amigo na escola dominical. E grande parte dos meus amigos são amigos de infância e que eu conheci na escola dominical. E eu estou muito grato a Deus por isso. Porque são amigos que não falham. Não falham. Adolescência. A adolescência é um período muito crítico e muito, muito, muito difícil. Vocês têm que compreender isto bem. Se têm filhos adolescentes, têm que compreender isto bem. Na adolescência há alterações hormonais que alteram o comportamento, o corpo muda, há uma pressão social muito grande, o grupo tem uma grande influência no adolescente, o adolescente quer pertencer a um grupo. A sua identidade constrói-se na interação de muitas coisas na sua vida. Então, vocês viram, no tempo da pandemia, quer dizer, mais de 50% dos adolescentes e jovens estavam com doença mental. Viram esse estudo? Foi publicado nas notícias. Exatamente pela privação de contacto social que a pandemia causou. Então, a relação familiar saudável é muito importante. E eu ouço às vezes os pais dizerem: eu não tenho capacidade de aguentar o meu filho, que diz tanta barbaridade à mesa ao jantar, que me desafia, que me confronta, que diz coisas que eu sei que não são verdades. Calma, faz parte do processo. Faz parte do processo de um adolescente construir a sua identidade, mostrar ao pai e à mãe que têm ideias próprias, que pensam de maneira diferente. Não há problema, eu vivi isso com as minhas filhas. A atitude que temos de ter é: ok, vamos falar sobre isso. Diz-me o que é que tu pensas sobre isso, e eu vou-te dizer o que é que eu penso sobre isso, e um de nós tem que provar ao outro que está mais certo do que o outro. E é um ótimo pretexto e uma ótima oportunidade para conversar sobre muita coisa sobre a verdade, a justiça. Os adolescentes acusam os adultos de terem destruído este mundo. Ok, é verdade, sim senhora, vamos. E depois falamos: olha, mas quando eu era da tua idade, não fazíamos isto, não fazíamos aquilo que vocês fazem, não estávamos a encher o mundo de plástico, etc, etc. Vamos falar. Não pode ser um ambiente de guerra e de conflito, como eu vejo muitas vezes. Os pais não podem estar a afirmar a sua autoridade só porque os filhos pensam diferente e dizem coisas com as quais eles não concordam. O diálogo, a comunicação tem que ser a base da mudança. Não pode ser a força. Porque aí
vai haver provavelmente silêncio. A adolescente vai se fechar no quarto e não quer conversar. É preciso que as relações sejam saudáveis no sentido de dar afeto, dar suporte, dar valores, clarificar valores. É preciso dar um sentimento de pertença, porque muitas vezes na adolescência o sentimento de pertença está no grupo, não está na família. É mau. Hoje em dia eu vejo adolescentes que me dizem: pá, a minha família é um caos. Eu tenho irmãos que não são meus irmãos, são filhos do companheiro da minha mãe, e depois tenho outros irmãos que são filhas da companheira do meu pai, e epá, é uma confusão, eu já não sei quantos irmãos é que eu tenho. A única pessoa estável na minha família é a minha avó. Porque o resto, pá, é uma grande confusão. Limites claros e educação emocional e sexual. Nós temos que falar destas coisas com os nossos filhos. Hoje é um problema. Hoje esse é o problema da transexualidade, estas coisas todas que estávamos a ouvir há pouco. Hoje é um problema. Mas nós temos que ensinar os nossos filhos aquilo que é essencial. Nós temos que falar do que é identidade. Temos que falar do que é identidade sexual. Ontem vi um jovem completamente baralhado em relação a este assunto. Eu digo: olha, antes de fazeres alguma coisa, tu tens que arrumar a tua cabeça, tu tens que ter certezas do que é que queres. Não fazes a operação sem primeiro ter a certeza do que é que tu queres mudar. E hoje em dia a escola, as redes sociais estão quase a enfatizar, a dar mensagens que, em vez de clarificar e dar clareza, dão confusão. E ele próprio dizia: estou confuso, estou desorganizado, não sei o que é de fazer. Limites claros e consistentes são muito importantes para o crescimento do adolescente. O adolescente precisa de saber até onde é que pode ir. Sem limites, ele fica ansioso. Os limites são estruturantes, não são geradores de tensão, são geradores de maior espaço de liberdade. Eu sinto-me livre quando sei onde é que eu me posso mover. E isso dá-me o sentimento de liberdade. Bom, eu já estou a ficar estressado com o meu tempo ali a passar. Atividades extracurriculares, autonomia progressiva, uso saudável da tecnologia. O saudável da tecnologia tem a ver com isto. Tem a ver com não estar, como este autor diz, 13 horas ligado à internet. É terrível isso. Não pode ser. Não devem estar mais que 1, 2 horas por dia ligados à internet, a jogar ou o que quer que seja. O uso saudável de tecnologia protege muito os adolescentes e as crianças de outros problemas. Exercício físico regular é protetor da doença mental. Há muitos anos atrás, na tal Austrália deste primeiro-ministro, havia um problema sério. Havia muito suicídio na adolescência. E eles criaram um programa que procurava prevenir a doença mental a partir do primeiro ciclo. Por acaso nós até usámos este programa aqui na ABA durante um ano, que é um programa altamente revolucionário, que foi criado para combater o problema do suicídio na adolescência. E grande parte do trabalho desse programa era trabalhar a autoestima, trabalhar o exercício e criar relações saudáveis, etc, etc. Estimulem os vossos filhos ou os vossos netos a fazer exercício regularmente durante a semana, porque isso é protetor da doença mental. Ameaças à saúde mental da criança e do adolescente que este autor fala. Privação social, a internet está a causar isto, problemas de relacionamento social. Eu podia-vos contar vários exemplos de pessoas que me dizem: os meus amigos são da internet. Mas tu já alguma vez abraçaste os teus amigos? Não. Já os viste? Não. Só falamos pelas redes sociais. Epá, tu não sabes o que é ter um abraço de um amigo, pá. Não pode ser. Privação de sono. Os miúdos levam os iPads para o quarto, telemóveis debaixo da cama e estão a jogar e a fazer coisas durante o sono. E depois dormem pouco, chegam às aulas, estão com sono,
não conseguem estar concentrados, não conseguem estar atentos e o sucesso escolar vai por água abaixo. A atenção está a ficar alterada. A internet está a causar déficit de atenção. Agora, todos os miúdos têm déficit de atenção, também é um exagero. Mas, de facto, este autor mostra, com investigação credível, do impacto das redes sociais e da internet na alteração neuronal do nosso cérebro. E a dependência. Hoje em dia, dizia um autor, já não sei quem é que dizia assim, hoje em dia a seringa tem outra forma, tem a forma de um telemóvel. A seringa, de há uns anos atrás, da droga, tem forma de telemóvel. Dê-me só mais um minuto que eu já estou... Fatores protetores da doença mental nas famílias. Relacionamentos familiares saudáveis, muito importante. Estabilidade e rotinas. As crianças precisam de rotinas. Quando são pequenas, então, as rotinas são organizadoras do seu desenvolvimento e da sua vida, não é? Um ambiente familiar livre de violência. Não é só violência física, meus irmãos. Violência emocional. Muita da violência que eu vejo nas famílias é violência em forma de gritos, em forma de intimidação, em forma de clima de tensão. Todos os dias eu ouço isto, mais que uma vez. Ontem, 3 vezes. Flexibilidade em situações de crise. É muito importante que as situações de crise nas famílias, por exemplo, uma situação de crise numa família pode ser o pai ou a mãe fica desempregados, isso altera toda a dinâmica da vida familiar, o dinheiro que não chega, etc, etc. Isso tem que ser vivido não como uma tragédia, mas o que é que vamos fazer para nos adaptarmos a esta situação? O que é que vamos deixar de comprar? Como é que ajustamos a nossa vida a esta nova realidade, sem drama, sem pensar agora a nossa vida vai ser um caos. Não, essa mensagem não é correta. A mensagem correta é vamos nos ajustar às circunstâncias, só temos um salário, mas vamos continuar a ser uma família unida, a cuidarmos uns dos outros, a amarmos e a termos aquilo que é essencial para a nossa família. Isto é flexibilidade face às situações de crise. A família é a escola de vida. A família tem que ser um espaço onde os valores, a formação dos valores é transmitida. A formação espiritual acontece na relação do dia-a-dia. Oramos juntos, lemos a palavra de Deus juntos, fazemos culto doméstico juntos. Os nossos filhos habituam-se a adormecer com uma história bíblica. E isso faz parte da nossa responsabilidade como família. Desenvolvimento social, o desenvolvimento pessoal, dar valores, ajudar o nosso filho a crescer de forma equilibrada, a regular as suas emoções, a ser controlado, a ter valores certos, a tomar decisões acertadas nos momentos difíceis, a cuidar dos outros e a relacionar-se com os outros de forma equilibrada e saudável, a ser capaz de dizer não quando o convite é ameaçador para ele, a ter a capacidade de ter coragem e força interior para dizer eu não quero isso, porque isso não é bom para mim e eu não está de acordo com os meus valores. Irmãos, se nós queremos que os nossos filhos cresçam saudáveis, temos que lhes dar esta vitamina, que é eu sou capaz de dizer não àquilo que eu não quero. Mesmo que toda a gente goste comigo, me trate como se eu fosse estranho, ridículo, o que é que seja. Mas os nossos filhos têm que perceber, mesmo quando os outros se riem dele, ou humilham, ou ridicularizam, há um grupo de pessoas que continua a amá-lo e que pensa como ele. A cultura do apoio emocional e do respeito. Nós temos, eu vejo filhos que não respeitam os pais, mas também vejo pais que não respeitam os filhos. É preciso dar estes princípios aos nossos filhos. O respeito é essencial na relação entre as pessoas e na família particularmente. O estímulo ao lazer e à conexão familiar. Brincarmos juntos, passearmos juntos, fazermos atividades juntos, em vez de ver televisão, em vez de estar no computador, mas também os pais, porque às vezes eu ouço os filhos dizerem mas o meu pai e a minha mãe estão sempre no telemóvel. Portanto, que o espaço de lazer seja um espaço onde é possível estarmos como família a brincar, ou a fazer uma tarefa, ou a conversar, etc, etc. Promover autonomia e empoderamento. Empoderamento é a palavra portuguesa para empowerment. Empowerment é dar
aos nossos filhos a capacidade de gerir as situações difíceis da vida deles e com êxito. E isso é um trabalho que tem que ser feito por nós, meus irmãos. Não pode ser o professor ou os colegas, porque os colegas sabem tanto como ele. Nós temos que fazer isso com os nossos filhos. E fazer isso com os nossos filhos é ensiná-los, é conversar com eles, é perceber que dificuldades é que estás a ter, qual foi a dificuldade deste dia, como é que resolveste, como é que podias resolver melhor. Gastar tempo. Foco no autocuidado familiar e individual. Cuidarmos de nós. Se nós ensinarmos os nossos filhos a cuidarem da sua saúde, eles não vão querer fumar. Porque eles sabem que isso é uma ameaça para a sua saúde. Se os ensinarmos que os efeitos nocivos do álcool, eles vão beber com moderação ou não beber. E de certeza que não vamos ter que ir à urgência do hospital buscar o nosso filho em coma alcoólico, como acontece todas as sextas e sábados nesta cidade. Espaço de parentalidade e de formação da identidade. Aquilo que eu estava a dizer, a identidade sexual, mas também a identidade como pessoa. Tu és um ser único, com vontade própria, com valores, com uma forma de estar que te diferencia, e tu podes ser uma influência. É melhor que sejas uma influência do que influenciado. Ser tu a influência. Espiritualidade e valores éticos. Nós somos o espaço, a família é o espaço onde isto acontece, onde a ética acontece. É também uma rede de apoio social. Há participação nas responsabilidades. Se o nosso filho é pequeno e só consegue pôr a mesa, ótimo, mas ele participa na vida da família. Foco na saúde física e nutricional. Temos que ensinar os nossos filhos a comerem saudável, porque nós temos um problema de obesidade nas crianças e nos adolescentes em Portugal. Isto não faz sentido. É descuido, meus irmãos. É descuido as crianças serem mal alimentadas, mas é descuido os nossos filhos comerem demasiado ou coisas que lhes fazem mal. Não é saudável. E o planeamento familiar e financeiro que lhes permite gerir as suas contas e gerir a sua vida, a sua casa, em função dos recursos e não da... Bom, agora ia falar da igreja como comunidade, mas o meu tempo já passou muito. Depois podemos falar disso, se me fizerem perguntas. Obrigado pela vossa atenção.